Muito boa tarde para vocês de casa! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, aqui na Telecab Canal 10. Hoje, quinta-feira, toda quinta, você sabe que é dia de TBT. A gente recordar aqueles melhores programas que já passaram aqui na Telecab Canal 10. Inclusive, programas de outros apresentadores que a gente também exibe aqui no TBT, aqui do Tarde Mais. E hoje, quinta, como eu falei, vamos relembrar o nosso programa Por Acolá, que a gente exibiu e foi visitar também lá na cidade de Apodi. E esse primeiro bloco, eu quero relembrar um pouco da história daquela cidade. No nosso Por Acolá de hoje, o nosso destino é a cidade de Apodi, no interior do Rio Grande do Norte. A gente vai conhecer um pouco mais da sua história, da sua cultura e também sobre a história do padroeiro São João Batista. E aí, bora pegar carona junto com a gente? Bora! Chegamos à cidade de Apodi e o nosso primeiro destino de hoje é a barragem de Santa Cruz do Apodi. Essa barragem aqui foi construída dia 11 de março de 2002 e ela hoje é o segundo maior reservatório do estado do Rio Grande do Norte. E essa barragem comporta um pouco mais de 500 milhões de metros cúbicos de água. E aí, não é uma maravilha de se ver? Bora dar um voo com a gente, porque tá na hora do nosso Por Acolá. Depois de a gente se encantar com essa maravilha que é a barragem de Santa Cruz do Apodi, tá na hora da gente saber mais sobre um pouco da fé dessa cidade. E aí, bora com a gente saber mais sobre esse povo que tem fé.
Muito obrigado, Padre Marcílio, por nos receber. Padre, a cidade de Apodi, ela é bastante conhecida também pela fé das pessoas ao padroeiro São João Batista. Me fale mais sobre essa fé e me fale mais sobre essa igreja maravilhosa. Primeiro é preciso considerar que a fé do povo apodiense, né, ela é uma fé bicentenária. Né? Então a gente está falando de uma herança que remete aos tempos da ocupação europeia nessas terras aqui. E que vai trazer, além de São João Batista, né, Nossa Senhora da Conceição. É importante também a gente frisar isso, porque Apodi é uma terra de 2 padroeiros. 2 padroeiros? Não existe nem a tradição do copadroeiro. Tem muitas cidades por aí que tem um copadroeiro. Quer dizer que são 2 festas por ano, Padre? São 2 festas por ano. Nós temos a festa do meio do ano, a mais antiga de todas, né, a devoção mais antiga, que é a de São João Batista, e em dezembro a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então aqui em Apodi, meio no vale, a gente dizer que tem apenas um padroeiro ou tem o copadroeiro. Não, são 2 padroeiros, né? Isso está nos registros oficiais, né? Os mais antigos registros, né, que apontam a criação da freguesia da paróquia de Apodi, colocam São João Batista e Nossa Senhora da Conceição como esses 2 símbolos, né? Então é uma terra de 2 padroeiros. Me fala sobre essa igreja maravilhosa que a gente está aqui. Que ano foi construída, Padre? Nós estamos diante de um dos templos que eu diria mais belos, né, da nossa diocese de Mossoró. Como falei no início, ela remete ao período da colonização portuguesa no Brasil, né? A criação da freguesia de Apodi foi no ano de 1766. Essa é a data que a gente tem registrada, a criação daquilo que a gente chama antigamente de freguesia, hoje paróquia, né? Mas certamente anos antes, a primeira estrutura já fora ali construída, né? De lá para cá houveram reformas, houveram alguns aprimoramentos, né? Mas muitos traços daquela arquitetura ela se mantém ainda de pé, né? Como essa fachada, por exemplo, né? Alguns altares aqui também ainda mantém aquela originalidade também, né? O altar principal que está aqui ao nosso fundo, ele foi demolido em uma determinada época da história, mas depois eles fizeram uma reconstrução, né? Então aqui a gente está diante de um templo que é muito emblemático, simbólico para o povo de Apodi, né? Para a região aqui do oeste, porque você está falando, nós estamos falando de uma das estruturas mais antigas que a gente tem na nossa diocese de Mossoró, uma das paróquias mais antigas, né? Só fica atrás da paróquia de Açu, Pau dos Ferros e Porto Alegre. Aqui nós temos a 4ª paróquia mais antiga, né? 1766, né? Século XVIII, né? Ali na segunda metade. Então, numa época em que o cristianismo estava se desbravando pelos interiores do Nordeste, e Apodi foi contemplada, né, por ser um desses primeiros templos, né, em que realmente vai concentrar a fé do povo ali. Padre, durante a sua estadia à frente da igreja aqui, tem alguma história de algum devoto que marcou a história aqui do apodiense? Olha, faz pouco tempo que eu cheguei aqui na paróquia, né? Então estou há alguns meses, mas já é o suficiente para a gente ter conhecimento da vida de Dona Raimunda Diógenes. É impressionante como aqui na cidade, né, eu não cheguei a conhecer porque há uns 2 anos mais ou menos ela faleceu, né, infelizmente nos deixou, mas as muitas histórias, principalmente dos legionários sobre a fé de Dona Raimunda Diógenes é uma coisa que impressiona, sabe? E, na minha opinião, assim, as pessoas contam a história de uma santa em vida, não é? De alguém assim que viveu uma vida de santidade, né? Marcada pela fé, pela devoção, marcada exatamente pela caridade orante, ou seja, era uma mulher que se esforçava muito para colocar todas as pessoas em suas orações, né? Uma história, um personagem religioso aqui da nossa cidade, o Efraim, e o Efraim ele esteve realmente no leito do hospital no período do auge daquela pandemia da Covid, prestes, né, infelizmente assim, a beirar mesmo a morte, e a Dona Raimunda ela fez um esforço assim surreal, né, de correntes de orações pela vida do Efraim a todo momento. Quem ela encontrava, pelo que conta, as pessoas encontravam ela na rua, ou quem tinha condições de se encontrar com ela, e ela sempre tinha aquela preocupação de estar pedindo orações por ele. Então era uma espécie de mãe do povo de Apodi, sabe? Eu não tive esse privilégio de conhecê-la pessoalmente, né, mas só pelas histórias que as pessoas contam, surpreende demais, que era realmente uma mulher de fé e uma mulher zelosa, né? Não só com a fé, mas com a fé de todo mundo, né? O que surpreende de uma maneira interessante demais. Então quer dizer que o povo apodiense é um povo de fé? É um povo de fé. Eu acredito que a fé do povo de Apodi a esses 2 santos é um patrimônio, sabe? Porque eu tive a oportunidade de estar, antes de Apodi, numa paróquia mais jovem, né? Que tem bem menos anos do que Apodi. E quando a gente vem para cá, a gente vê que é algo que atravessou gerações, sabe? Não é uma coisa de algumas décadas atrás, de 100 anos atrás. São mais de 200 anos de história, né, de trajetória. E isso a gente percebe, né, na vida das pessoas, a gente percebe nas ruas, a gente percebe nas estruturas, como a gente já descreveu, a própria igreja
ela realmente nos faz remeter a algo bicentenário, né? Então, é uma coisa muito bonita de se ver, né? E eu diria muito saborosa da gente até lidar também, né? Da gente se envolver, né? Isso até na nossa vida de padre, como ministeriado, né? A essa função da Igreja Católica nos ajuda, sabe? Nos motiva, né? Realmente a fazer aquilo que nós somos chamados a ser no mundo, a dar testemunho a partir dessa fé do povo que alimenta o coração da gente. Padre, muito obrigado por nos receber, obrigado, a benção, obrigado de verdade por nos receber e gostaria de saber um pouco mais da história dos padroeiros aqui da cidade de Iapudi. Eu que agradeço, né, essa disponibilidade de vocês também, esse convite especial, né, e fica o convite aberto para todos que estão em casa, todos que estão acompanhando nesse momento, né, a estarem aqui conosco, a visitarem aqui a nossa matriz e, claro, tomarem ciência de que Iapudi é uma terra de fé, é uma terra de um povo, de um coração gigante, regado por uma fé que foi alimentada há séculos atrás e que até hoje é mantida essa fé, né, preservada, né, de uma maneira muito bonita, né. Então a gente agradece a vocês aqui da equipe, né, e a todo mundo que também está em casa. Exames por ano, 20.000 tratamentos de quimioterapia e mais de 100.000 atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. O horário é novo, mas a cobertura é a mesma de sempre. E entrevistas exclusivas com grandes nomes do esporte. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10, no Telecab Play, no Instagram e no YouTube. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10 com o nosso TBT. A gente relembrando aí a cidade de Iapudi no nosso programa Por Acolá. E agora a gente vai rever a visita que a gente também fez, conhecer o Lajeiro de Soledade lá naquela cidade, conhecer um pouco daquela história que tem lá.
gente acaba de chegar aqui no Lajedo de Soledade e a gente agora vai bater um papo com o Menezes, ele que é guia aqui do local, e a gente vai saber mais um pouco da história aqui da cidade de Apodi. A formação rochosa, ela é muito específica. Ela demonstra que aqui era um antigo fundo de oceano. Esse oceano, ele vivia nesse ambiente aqui por volta de 240 milhões de anos. Dentro desse oceano, tinha as bacias de sedimentos, que são locais, que são propícios para a formação rochosa dessa rocha aqui. São formadas por sedimentos de carbonato de cálcio. Os animais eles iam morrendo nesse ambiente, se depositando no fundo do mar, e passava por um processo bioquímico, formando assim as rochas calcárias, que são rochas de origem marinha. Entre 110 a 90 milhões de anos, houve uma ruptura na Pangeia e fez com que esse mar que existia aqui, ele recuasse. A praia mais próxima que a gente tem aqui é Tibau e Areia Branca. Então quer dizer que isso aqui tudo era água? Tudo era água. As rochas que estão localizadas aqui, elas comprovam que aqui era um antigo fundo do oceano. Então, há 90 milhões de anos, esse ambiente aqui passou a ficar, diminuir a água, reduzir essa água, ocasionando o surgimento também de pequenas formações geológicas. Isso contribuindo para que houvesse a presença de animais aqui, especificamente animais da grande megafauna, que são tatu gigante, preguiça gigante, tigre dente de sabre. São animais que o homem começou a conviver com eles. Então, entre 12 a 10 mil anos, houve o surgimento de homens no continente americano, especificamente paleo-americanos. São homens nômades que viviam se estabelecendo de várias localidades, até chegar nesse ponto específico aqui. Aqui foi possível eles desenvolver suas culturas, também fazer as suas formas de comunicação, que seria através das pinturas rupestres, como também caçar, coletar, a fim de prover sua subsistência, contribuindo assim ainda mais para o desenvolvimento daquela cultura local, que no caso são as pinturas rupestres e também alguns artefatos que a gente encontrou nessa localidade aqui. Qual o tamanho dessa área aqui, a dimensão? A área que a gente preserva aqui, a dimensão dela é de 1 km², onde preservamos tanto as pinturas rupestres como as rochas sedimentares, as rochas carbonárias. Então bora lá conhecer? Vamos lá. Gente, agora aqui tá num canto que conta um pouco da história, né? Isso. Diga uma coisa, essas pinturas que estão aqui foram feitas em que ano, que tempo e como elas foram feitas? Que é o principal, todo mundo quer saber, né? Então, esses homens, eles utilizavam os recursos da própria natureza para produzir a tinta. Eles utilizavam pequenos minerais, como no caso o óxido de ferro, gorduras vegetais, que são leites de plantas, e sangue de animais. Eles trituravam, faziam uma pasta vermelho-sangue. Eles utilizavam os próprios pincéis primitivos para reproduzir as pinturas. Eles iam reproduzindo. Essas pinturas, elas são classificadas de 3 formas para que você consiga entender o que eles queriam representar. Tem os grafismos puros, os grafismos compostos e os grafismos de ação.
Os grafismos puros, ele parte daquela subjetividade do sujeito. Ele vivenciava aquela experiência prática com a comunidade deles e iam representando suas emoções e sentimentos. Então, em regra, não dá para você identificar essas sensações. Tem aquelas que são grafismos compostos. Elas são compostas por uma imagem específica, no caso, um peixe, uma fogueira e qualquer outro animal que tivesse semelhança com aquilo que eles conviviam. E grafismos de ação são grafismos que representam dança, cultura, questões ritualísticas daquela comunidade. Essas pinturas, elas têm uma datação de 3.000 a 5.000 anos, pelo carbono 14 que tem no sangue dos animais que eles utilizavam para produzir a tinta. Em média, quantos gráficos das figuras dessas tem espalhada por aqui? Então, não temos assim uma contagem específica de quantas pinturas existem ainda, porque tem vários traços, representações, mas em média a gente tem mais de 100. Você falou da dimensão que tem aqui o parque, mas todo o parque já foi explorado para ver se tem alguma dessa que nunca foi encontrada? Sim, tem algumas pinturas que às vezes na visitação mesmo você consegue ir encontrando, né? Então arriscado a gente aqui, a gente encontrar uma que nem vocês sabiam. Isso, justamente. Principalmente aquelas que estão um pouco apagadas, que sofreram a questão do intemperismo e a erosão do tempo, né? Menezes, a gente agora acabou de contar um pouco da história de Apodi e a gente agradece a você de coração por nos receber e deixa aí suas considerações finais, chamar o povo, né, de fora, de outras cidades, até mesmo aqui de Apodi, para conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem a disponibilidade e tiver interesse de conhecer mais sobre a história de Apodi e também do parque, aqui como a gente teve uma prévia aqui, mostrou que o parque é muito rico em história, como também um pouco da gente conhecer ali sobre as nossas culturas, né? Então vem até o museu e entre em contato com a gente que vamos disponibilizar um passeio para você, um turismo pedagógico aqui. Me diz uma coisa, o museu aqui, ele está aberto durante toda a semana, as pessoas precisam agendar, como é que é feito? Então, nós temos a parte do agendamento e o museu também está disponível de terça até domingo. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. São duas edições. A primeira, ao 12h30. E a segunda, às 6h30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Tá aí, minha gente, estamos de volta e agora eu tenho um recadinho da Telecab para você que não é nosso assinante.
Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais! Contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84 3323 1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Tá aí, minha gente, para você que ainda não é nosso assinante, assine agora. E agora a gente vai voltar lá para a cidade de Apodi, porque a gente vai conhecer um pouco mais do museu indígena que tem naquela cidade. Estamos chegando no centro histórico de Apodi, onde funciona o Museu do Índio. A gente agora vai conversar com Gabi e ela vai dar mais detalhes sobre o povo que habitava essa cidade. A gente agora vai conversar com Gabi. Gabi, muito obrigado por nos receber. Gabi, me fala um pouco da história das pessoas que habitavam, ou melhor, dos índios que habitavam essa terra aqui. Os indígenas que habitavam aqui eram os Tapuyas Paiacus, né? São datados. A gente tem artefatos históricos que datam até de 6.000 anos a 10.000 anos, então é um povo originário muito antigo. Depois da chegada dos Nogueiras, em 1680, houve um certo tipo de tentativa de extermínio dos povos, né? Os povos indígenas, eles foram silenciados, não podiam usar seu nome, seu próprio nome indígena, tinha que ser um nome indígena português, ou um nome português, perdão. Não podiam falar sua língua, nem perpetuar seus hábitos milenares. Então, assim, esse modo aí foi silenciando, esse modus operandi, ele foi silenciando os indígenas, né? Então, assim, alguns indígenas que não se submetiam a esse certo tipo de autoridade portuguesa, eles foram mortos, certo, pelos portugueses. Alguns se esconderam para poder sobreviver. Temos muitos indígenas nas zonas rurais de Apodi. Alguns indígenas também fugiram, alguns foram para Porto Alegre, Viçosa. A gente também tem alguns irmãos de Genipapo Canindés no Ceará. Em média, quantos índios ainda vivem aqui na região aqui de Apodi? Em Apodi a gente tem mais de 60 famílias já registradas, que são originárias. E aí elas se dividem, né? Como é um povo que vive no meio de nós, tem alguns que moram na aldeia, que residem na aldeia, outros que residem em área urbana, em zona rural, então varia. O que me chamou a atenção foi o massacre no Jaguaribe, né? Quando o Manuel de Moraes Navarro matou 450 índios Paiacu numa noite, junto com os Janduí, né? Os Tapuia Janduí, e um deles dizendo que tinha deixado a família dele no sítio. E um dos soldados bandeirantes falou que nem na hora da morte esse povo não esquecia suas coisas ultrapassadas, né? Então foi esse nome que me chamou a atenção. Comecei a pesquisar o que seriam as coisas antigas ultrapassadas dos povos de Tapuia. E aí eu com minha sobrinha disse, vamos procurar. E eu vi que eram as peças líticas, machadinhas, né? Esses batedores primitivos de pedra. E aí foi que eu me toquei e comecei a procurar. Em Apodi, onde tinha lagoa, e sempre procurava ver, não com os olhos de agora, os olhos de antigamente, à distância, e foi encontrado. E as famílias aqui do centro histórico
sempre dizendo, Lúcia, tem uma pedra lá em casa que minha mãe guardava, que era da minha avó e da minha bisavó, e aí o histórico familiar. E foram trazendo e acontecia isso. Aí tem uma lá na despensa, tem uma na cerca, que minha avó guarda, não deixa ninguém pegar. E foi aí que foi surgindo, né? Eu procurei as minhas amigas de infância, da Lagoa, que tem um histórico familiar, e a gente se juntamos uma noite lá na minha casa e fundamos o Centro Histórico, e eu vi que era importante nós ter um museu. E lá eu comecei a me preparar e a gente formou lá esse pequeno museu, e aí foi interessando mais e aparecendo mais peças. O museu do Índio Luiza Cantofa foi 9 anos dentro da minha casa. E eu já estava muito nervosa, achando o espaço muito pequeno, porque quando recebia, né, alunos, então era um sufoco maior do mundo, né? E eu já estava decidida já a guardar essas peças e até levar lá para o Museu Genipapo Canindé, que é o lugar que é do nosso povo, né? Muito desgostosa, que não tinha apoio de ninguém, porque foram 9 anos sabendo e não se interessaram, né? E eu estava decidida a fazer isso. Foi quando me deram notícia que esse prédio ia ser demolido, né? Esse prédio aqui, chama Casa de Bomba, 30 anos, estava abandonado, né? Do Estado, e foi aí que entraram em contato comigo se nós ia querer. E a gente resolvemos entrar aqui, né? Quem ia poder, ninguém ia bancar. Isso aí, com certeza. Né? E aí ficamos mais ou menos 1 ano sem ter apoio de nada, né? Foi aí onde surgiu o Sidney, viu eu na rede social uma foto minha segurando uma bomba de gás, e ele procura saber, como ele é de família indígena, mandou saber do meu contato, queria falar comigo, e aí foi uma alegria muito grande. E daí comecei nessa luta, ele trabalhando, mandando procurar pedreiro para começar a reforma aqui. Então foi mais de 2 anos, ele bancando. Se não fosse ele, isso não tinha acontecido. Essa reforma foi muito gasto. E mais de 2 anos, 4 da manhã, acompanhando, eu fui a engenheira e arquiteta daqui, bem consciente do que eu estava fazendo. Eu sonhei, mas não achava que não era tanto assim. Mas me sinto muito contente, uma alegria imensa mesmo, sabe? Tem hora que eu olho e entro e fico olhando e não acredito, só tenho que agradecer a Deus. Aqui esse museu é dos Tapuia Paiacu, pelo silêncio e pela injustiça. É nosso, nós trabalhamos, nós aqui fizemos mutirão. Ninguém é mais merecedora do que ter escolhido esse nome do que Luiza Cantofa. Que ela foi uma grande mulher, guerreira. Ela era uma mulher além do tempo dela, porque ela liderou um movimento depois de as terras ter sido tomadas. A Deapudi de Porto Alegre, aí era considerada bruxa, né? Porque todos aquela tribo em Porto Alegre ouviu ela, e ela entrou em Porto Alegre e no dia 3 de maio de 1825, não vendo mais por onde ficar vagando esse povo, e ela tomou uma decisão. Então, para mim, ela é uma grande mulher. Nunca, enquanto eu viver, não vou esquecer a história dessa grande mulher. Gabi,
qual a importância desse museu aqui para vocês? E vale ressaltar também que esse museu aqui é o primeiro museu do estado do Rio Grande do Norte. Então, qual a importância desse museu para vocês? O primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte é muito importante para mostrar ao pessoal que nós nunca deixamos de existir, que nós sempre estivemos aqui e que esse povo originário é digno de muito orgulho, né? Foram anos e anos de resistência e o que foi que aconteceu aqui, né? Uma pessoa que se dispôs a resgatar toda a história, uma pessoa originária da própria etnia, né, Tapuia Paiacu, decidiu abrir mão da sua própria vida, que foi minha avó, Lúcia Paiacu Tabajara, para poder fazer esse resgate histórico-cultural dos povos indígenas, de como eles viviam, as peças referentes às épocas, todos os documentos históricos, como documentos feitos e assinados por Padre Filipe Borel, que ele mandava para Portugal para dizer como os povos aqui viviam, documentação, doação de terras dele mesmo, que eles cercavam algumas terras, né? E mesmo assim o próprio padre, ele fazia doação de terras para os indígenas porque era tanto cerceamento que os indígenas eles se viam encurralados e às vezes não tinham nem onde ficar. E para deixar bem claro para vocês de casa, a Gabi é originária, né? Não é isso? Sim, eu sou neta da cacique Lúcia Paiacu Tabajara, que é fundadora do Centro Histórico Cultural, né? Onde a gente faz as pesquisas e a busca arqueológica, histórica, e o próprio Museu Indígena do Rio Grande do Norte, que foi o Museu Luiza Cantofa, que também foi fundado pela minha avó. Gabi, e para encerrar a nossa entrevista, aproveita e dá o seu recado aí. E fica aqui o meu convite para que vocês venham conhecer o Museu do Índio Luiza Cantofa, né, o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte. Aqui vocês vão aprender mais sobre os povos originários que aqui habitavam, que fundaram essa cidade. E acho que o conhecimento ele liberta, então quando você vem conhecer a sua própria história, você entende e você passa a respeitar a história do qual você se originou. Gabi, muito obrigado por você nos receber, obrigado de verdade. Prazer. E agora eu quero deixar um recado para vocês que estão em casa. Espero você próximo sábado em mais um destino, em mais uma história pelo Rio Grande do Norte. Tchau e até a próxima.